Olá, meus irmãos. Eu queria fazer uma exposição rápida da palavra de Deus. Eu gostaria de ler Efésios, capítulo 4, alguns versículos que são interessantes. Estão versículo 4, 5 e 6. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É interessante a gente notar esses três versículos, porque eles nos falam muito claro daqueles que estão vivendo debaixo da criação de Deus, daqueles que têm uma confissão cristã e daqueles que de fato são salvos e estão introduzidos no corpo de Cristo. Como diz lá em Atos, que conforme as pessoas indo sendo salvas, Deus os acrescentava à igreja. Bem, para entendermos melhor isso, eu gostaria de fazer o seguinte: vamos imaginar uma grande bola. Dentro dessa grande bola estão todas as pessoas, que é, na verdade, o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, aquele que criou todas as coisas, aquele que, independente se as pessoas o reconhecem como Deus, como Criador, que as pessoas dizem crer ou não crer, independente de tudo isso, todos os seres humanos estão colocados debaixo dessa situação, inclusive eu e você. Por quê? Porque nós estamos nesse grande centro, nessa grande bola, digamos assim. Mas dentro dessa grande bola tem uma outra bola um pouco menor. E nessa bola menor, então, estão aquelas pessoas que têm a confissão cristã. Veja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então são pessoas que creem de certa forma ou confessam o Senhor Jesus. São os religiosos, são as pessoas que foram batizadas um dia, são as pessoas que falam de Jesus, são as pessoas que vivem uma vida cristã, independente de serem salvas ou não. Mas elas confessam, por exemplo, numa pesquisa: qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão, sou católico, sou protestante, sou evangélico. Ela está confessando que ela é uma pessoa cristã. Então ela está dentro desse grande círculo. Então veja, o primeiro círculo é maior, tem todos. Dentro desse grande círculo maior tem um círculo um pouco menor, que estão então todas as pessoas que fazem essa confissão cristã, que ela é identificada então por um só Senhor, Jesus, o cristianismo, uma só fé, um livro de regras, moral, princípios, e um só batismo. É o batismo que introduz a pessoa ao cristianismo, batismo nas águas. Então veja, independente se ela foi batizada quando criança, quando adulto, mas ela está introduzida nessa situação que é o cristianismo. E depois, no versículo 4, nós temos um círculo um pouco menor, mas que ainda assim está dentro desse grande círculo e dentro desse outro círculo que está em segundo plano. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Aqui nesse círculo menor é que está de fato introduzido todos e somente os salvos.
ainda que eles façam parte desse círculo maior, e desse maior ainda, eles estão num círculo menor, no qual eles foram introduzidos por Deus. Você entende essa diferença? Foi Deus que os introduziu nesse círculo menor, não foi uma escolha deles. Eles creram no Senhor Jesus, mas a Bíblia diz foi que Deus os colocou na igreja. É interessante, vamos ler isso lá em Atos, para que a gente possa entender melhor. Capítulo 4, penso eu, de Atos. Vamos conferir. Não, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava onde? A igreja, ao corpo de Cristo, ao único corpo, esse que nós vemos em Efésios capítulo 4. Então esta verdade nós precisamos aprender. Todos os homens estão debaixo da autoridade de Deus como Criador, como Pai. Pai no sentido de criar. Não interessa se crê, se não crê. Dentro desse todos os homens há um grupo menor que está na confissão cristã, que são todas as religiões cristãs. Aqui eu excluo as religiões não cristãs, só as cristãs, independente de ser protestante, católico, ortodoxo, bicho-ortodoxo, tradicional, não tradicional, pentecostal, seja a linha que for, é a confissão cristã. E depois de um outro círculo ainda dentro desse, um círculo menor, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, aqueles que foram de fato salvos e introduzidos neste único corpo, nesse círculo menor que é a igreja. O único corpo que é então reconhecidamente baseado na obra que o Senhor Jesus fez e nos resgatou. E esses, então, têm uma esperança. Qual é a esperança? É a pessoa do Senhor Jesus na glória. É a esperança de estarmos com Ele para sempre. É a esperança de vivermos esta vida em Cristo Jesus. Maravilhoso é podermos ter essa esperança. Não muda nada para nós que estamos nesse círculo, a política A, B ou C. Não muda nada para nós o país que nós vivemos. Por quê? Porque nós não estamos baseados na terra. Somos cidadãos celestiais. Mas somente, verdadeiramente, o cristão que está introduzido no único corpo como salvo tem essa concepção. Por quê? Porque ele já aguarda o seu Senhor. A sua perspectiva é a eternidade, não é a vida terrestre. Então, o que eu quero deixar para você hoje é que você faça uma avaliação. Onde você se encontra? Nesse globo grande, nesse círculo enorme onde estão todos? Nesse círculo um pouco menor, onde está a confissão cristã? Ou nesse círculo menor ainda, onde estão somente os verdadeiros salvos? Qual é o seu lugar? Você está somente no grande círculo? Você está no grande círculo e depois num pouquinho menor, 2 círculos? Ou você está no grande círculo, no que é um pouquinho menor e no outro menor ainda? Fazendo parte então da única e verdadeira igreja que o Senhor Jesus tem na terra. A igreja do Deus vivo. Pense nisso. Responda para você mesmo. Aonde você está? Um grande beijo no seu coração. E tenha um bom dia.